já era uma senhora, Zacarias já era um senhor, não podiam ter filhos, mas Deus presenteia eles com João, ou seja, tudo nele, tudo em João era diferente, tudo em João era bastante diferente. E Marcos, lá no versículo 5, ele diz, e saíam a ter com ele, olha que interessante, e saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aí eu pergunto, que poder de atração é esse que João exercia? Que poder era esse que fazia com que as pessoas saíssem da cidade e fossem lá para o meio do deserto, para confessar os pecados e serem batizadas por João? Sabe, as pessoas, elas iam até lá, mas elas não iam até lá para tirar uma foto, né, do último modelo, né, de roupa masculina. Elas não iam lá para tirar uma selfie de João. Não, elas iam atraídas pelo peso, pelo poder que havia sobre João. João era um homem, né, que tinha um poder, uma unção sobre a vida dele tremenda. E para as pessoas irem, elas precisavam deixar algumas coisas de lado, precisavam deixar algumas coisas para trás. Elas precisavam deixar as suas casas, seus trabalhos, seus afazeres, precisavam deixar várias coisas para trás para poderem ir até João. E quando vão até ele, elas não chegam lá e não criticam João. Nós não vemos em nenhuma parte dos evangelhos ninguém criticando João. Ah não, mas esse camarada aí, ele está meio estranho. Não, ninguém critica João, ninguém confronta João. Quando eles vão até ele, eles não vão para perguntar o porquê que ele usa aquela roupa, ou porquê que ele se alimenta daquela alimentação tão diferente. Elas vão até ele sim, mas vão para confessar os seus pecados e serem batizadas por ele. Então elas vão até ele, confessam, se arrependem e são batizadas por João. E a pregação de João, ela começa então a ficar cada vez mais diferente. Cada vez a pregação dele fica mais diferente ainda. No versículo 7 ele fala assim, ó, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. João ele já era o poderoso. João, ele já era o poderoso. Ele diz, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Então João ele já era poderoso. E ele está dizendo aqui que vem aquele que eu não sou digno de me curvar para desamarrar as sandálias dos pés. Ou seja, João aqui, ele está tirando todo o foco, todos os olhares de cima dele, está apontando para Jesus. João ele começa a apresentar a Jesus. Ou seja, vocês estão olhando para mim, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. E aí João começa a mostrar, né, a Jesus, começa a apresentar a Jesus. E no versículo 8 ele fala, e eu vos tenho batizado com água, e ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. Aí nessa noite, o que eu quero falar com os irmãos, é isso, esse mesmo Jesus, que João apresentou, esse mesmo Jesus, que João falou, olha, vem um, que é mais poderoso do que eu
eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as sandálias dele. Eu batizo vocês com arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Esse mesmo Jesus que João anunciou no passado, é esse mesmo Jesus que se encontra aqui nessa noite. E eu tenho visto as famílias, principalmente as famílias dentro da igreja, famílias que estão se perdendo. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de lado, estão esquecendo do batismo com o Espírito Santo. E esse mesmo Jesus, que no passado batizou com o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite para derramar o Espírito Santo sobre a tua vida, para que você possa resistir às ações, às ciladas de Satanás sobre a tua vida. Só existe uma maneira que o ser humano pode resistir a essas ciladas, a essas arapucas, a essas tentações que o diabo manda. É através da unção e do poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida.